Olá pessoal, vamos falar hoje sobre técnicas de amostragem. Bem, foi falado para vocês anteriormente no teste de hipótese que quando se faz um trabalho científico a gente não deve, utilizar a coleta de dados com toda a população. Digamos aqui uma população e se eu for entrevistar toda a população requer tempo e dinheiro. Então a gente tira um pedaço dessa população, que nós chamamos de amostra, e fazemos o estudo da amostra nos comparando com o que será o resultado da população. Então, a técnica de amostragem é importante porque cada população, cada método que vai ser utilizado, usamos uma amostragem diferente. Então, é isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo, falar sobre as técnicas de amostragem. Então, olha só. Primeiro, a definição. Processo de retirada de amostra de uma população que seja verdadeiramente representativa de toda a população. Então, estão relacionados a amostra, a população e a forma como essa amostra é retirada. Então, é mais ou menos aqui, ó. Nós temos aqui a população, 70% de algum... no caso aqui, como legenda, 70% da população são alunos, 10% são professores e 20% são colaboradores. Então, a nossa amostra ela tem que ser o miniminho aqui da população, viu? Ela tem que ser um pedaço pequeno da população, mas que seja uma parte representativa dela. Ou seja, a média da população é igual à média da amostra, o desvio padrão da população é igual ao desvio padrão da amostra. Que isso nem sempre é verdade. Então, a gente usa técnica de amostragem, de estatística inferencial, para que a gente se aproxime bastante, Porque existem erros quando você calcula tudo da amostra e vem para a realidade aqui da população. E aí o objetivo da estatística diferencial é exatamente diminuir esses erros, sem muito gasto com dinheiro e nem tempo. Então os métodos formais de amostragem métodos de amostragem casual ou probabilística. A probabilidade de um elemento ser escolhido é conhecida. Então esses são os métodos, São os métodos que permitem generalizar com confiança para a população os resultados obtidos a partir da amostra, permitem obter amostras representativas e os métodos de amostragem não casual, não probabilístico. Neste caso, o que nós temos? Não se conhece a probabilidade de um elemento da população ser escolhido para participar da amostra. Dentro desse tipo de métodos, mais utilizados são a amostragem por conveniência ou acidental, a amostragem intencional ou julgamento. E também tem a amostragem voluntária. Então, todas essas técnicas de amostragem aqui é utilizada exatamente na não casual, na não probabilística. Apesar de que nós usamos mais a casual, ou seja, a probabilística. Ok? Então, o método mais comum de amostragem, não casual. Amostragem por conveniência ou acidental, como é que funciona? Seleciona-se membros da população mais acessíveis, exemplo, enquete feita na internet. Amostragem intencional ou julgamento. Seleciona-se intencionalmente membros da população que são boas fontes de informações precisas. Um exemplo, saber da dificuldade de alunos em matemática, seleciona-se professores de matemática. Amostragem voluntária, ou cotas ou proporcionais. Então, é semelhante à amostragem estratificada, que a gente vai falar depois, mas sendo também intencional. Exemplo, a pesquisa eleitoral, que pode ser dividido por sexo, nível de instrução, sendo que os elementos são escolhidos pelos entrevistadores. Okay? Agora, o método mais comum para amostragem casual, que é a probabilística, é a amostragem aleatória simples, onde todos os elementos da população têm a mesma probabilidade de pertencer à amostra. Exemplo, se estivermos interessados na altura dos alunos, basta numerar a sala, sortear e anotar esta altura dos alunos sorteados. E a amostragem aleatória sistemática. Nesse caso, que é bem cobrado isso em prova, olha, os elementos da população apresentam-se ordenados
e são retirados periodicamente de cada K elementos, um é escolhido. Então, primeiro a gente, para calcular esse K, a gente pega o quê? A população toda a população, e divide pela amostra. Então, olha só, o K representa o intervalo da amostragem, o N a população total, né? E o N minúsculo a amostra. Então, esse K a gente divide todo mundo pela amostra. E aí a gente vai retirando agora o elemento. Ó. A cada K elemento a gente tira um, viu? É como se tivesse uma fila de pessoas. Então, tira-se o primeiro, K elemento depois, tira-se o segundo, K elemento depois, tira-se o terceiro, K elemento depois, tira-se o quarto e assim sucessivamente. Até completar o N. Exemplo, em uma produção diária de peças automotivas, podemos, a cada 20 peças produzidas, retirar uma para pertencer a uma amostra da produção de um dia. Amostragem aleatória sistemática. As vantagens da amostragem sistemática é que necessita de menos tempo que o método de amostragem simples. A desvantagem da amostra sistemática é que o valor de K é escolhido ao acaso, mas o resto dos casos são escolhidos por aplicação de intervalo fixo e, portanto, não são escolhidos ao acaso. Exemplo, se nós temos um N total, né, de 5.000 e o tamanho da população e precisamos de uma amostra de 250. Dividimos, então, né, os 5.000 por 250 e encontramos a constante 20. Selecionamos ao acaso um número de 1 a 20. Então, você pega um número de 1 a 20 e seleciona 1. Viu? Primeira unidade a ser selecionada. Suponha que saiu o número 7. Né? Segunda unidade selecionada é 20 mais 7. Ou seja, a partir daquele lá, né, digamos que você escolheu o 7, então você pega mais 20 de novo. E assim, cada vez que você encontra um número, você pega mais 20 até completar os 250 unidades. Ok? A amostragem estratificada, usada quando a população heterogênea pode se dividir em subpopulações, estratos, homogêneas e aleatórias. As variáveis de estratificação mais comuns são classe social, idade, sexo, profissão. Exemplo. Digamos que a população aqui de 50 alunos, a gente pega uma amostra de 10 alunos. Então, a constante aí, que é o chamado fator de amostragem, é a porcentagem, viu? É a porcentagem aqui, não é como aquela constante lá da sistemática que nós colocamos. Então, é a porcentagem, 10 sobre 50. Ou seja, aqui no caso dá 1/5, né? Então, suponha que tenha 30 homens e 20 mulheres. Então, a nossa escolha vai ser o quê? Vai ser 1/5 de 30 homens, vão ser 6 homens, e 1/5 de 20 mulheres, vão ser 4 mulheres. Então, eu vou escolher 10 pessoas, 6 homens e 4 mulheres. Ok? Amostragem por conglomerados. A subdivisão da área a ser pesquisada por bairros, quarteirões, domicílios, famílias, que serão sorteadas para a composição dos elementos da amostra e a pesquisa será realizada de forma sistemática ou simples. Exemplo, nós desejamos estimar a proporção de pessoas idosas em certo município. Pode-se considerar como conglomerados os bairros deste município, as ruas, os quarteirões ou as residências. Ok? Bom, e sobre a estimação de parâmetros, vamos só dar uma pincelada aqui também, tá bom? Estimação é um processo que consiste em utilizar dados amostrais para estimar valores para a média e o desvio padrão de uma população, ou seja, o desvio padrão é um parâmetro, né? Então, a classificação, existe a estimativa pontual, estimativa única de parâmetro populacional. Existe a estimativa intervalar, estimativa que especifica o intervalo de valores possíveis, no qual se admite esteja o parâmetro populacional. E população, né? Basicamente o quê? População, retira-se a amostra, que é usando uma técnica de amostragem. Faz a estimação de parâmetros, né? Escolha da distribuição. A estimação de parâmetros você pode fazer o estudo pela média, pelo desvio padrão também. Escolhe a distribuição, na maioria das vezes é a distribuição normal, né? E aí faz o cálculo das probabilidades, ok? Mais ou menos assim funciona o processo. Bom,
É um assunto muito criterioso, tem muita coisa também que pode ser colocada, falada, mas aí você não perde o ânimo, tá bom? Vai lá que tu consegue acumular muita informação. Um abraço, até a próxima.